Olá, queridos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais uma aula da nossa biblioteca Palavra da Fé. Meu nome é Pedro Costeira e eu vou falar com vocês hoje um pouquinho sobre o livro Arrependimento, de Rick Renner. Então aqui nós vamos ver sobre o que o arrependimento é, o que não é e como lidar com ele. Mas antes de entrarmos no conteúdo do livro, eu queria falar um pouquinho com vocês sobre o autor. Então veja, o Rick Renner ele é um autor de mais de 30 livros, autor de best-sellers. Ele é um grande mestre da Bíblia, respeitado na comunidade internacional. E hoje ele é pastor da igreja Moscow Good News Church, em Moscou, obviamente. Ele é fundador do Rick Renner Ministries e de uma rede de televisão na atual Rússia, a antiga União Soviética. Então, ele espalha o evangelho para aquela nação e para os países ao redor. Ele é um homem muito relevante no mundo cristão. Além do mais, Rick Renner é um mestre do grego. Então, em seus livros, como esse aqui, ele traz várias palavras maravilhosas do grego, várias pedras preciosas, como ele mesmo chama. Ele tem um livro chamado Pedras Preciosas, onde ele traz definições de palavras gregas, que, para quem não sabe, é a língua original, a língua nativa do Novo Testamento. Então, muitas palavras acabaram por se perderem em seus significados ao longo dos anos, e ele traz essas pedras preciosas, essas verdadeiras joias de grande valor da palavra de Deus. E nesse livro não é diferente. Então, antes de nós começarmos de novo falando sobre o conteúdo do livro, eu quero ler aqui para vocês os 5 principais capítulos do livro, tá bom? Então, nesse livro, nesse conteúdo, nós veremos sobre o que é o arrependimento. Vamos falar também sobre o tipo certo de dor. O que é a tristeza segundo Deus? Veremos a diferença entre o remorso, a culpa, o pesar e o arrependimento. E falaremos também sobre o arrependimento como um princípio elementar. Dentro desse livro, o autor traz uma oração para a salvação. Ele traz também versículos bíblicos sobre arrependimento. Então, antes de nós começarmos no primeiro capítulo, eu queria pular com vocês lá para o final do livro e vamos dar uma olhada nos versículos que ele deixa aqui para a nossa oração devocional, para as nossas orações de arrependimento, tá bom? Então veja, na página 59, bem no finalzinho do livro mesmo, ele coloca aqui alguns versículos. Ele coloca, por exemplo, 2 Crônicas 7,14. Nós não leremos todos, obviamente, porque não temos tempo para isso, mas eu queria já deixar aqui para você. Joel 2,13, você pode tomar nota e ler depois. Zacarias 1,3. Provérbios 28,13. Marcos 3,8, Mateus 4,7, um que eu gostaria de ler para vocês, que é Atos 3, versículo 19, que diz assim, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam cancelados os vossos pecados. Então veja o poder que o arrependimento traz, ou o poder que o arrependimento tem, melhor dizendo. Ele cita também Atos 17:30, 2 Pedro 3:9, 1 João 1:9, Tiago 4:8 e Apocalipse 2, de 3 a 5. Então, depois você pode tomar nota desses versículos e lê-los no seu momento com Deus, tá bom? Então, vamos seguir aqui, vamos começar falando sobre o primeiro capítulo. Então, continuando aqui o nosso assunto, vamos falar sobre o que é o arrependimento. Veja, lá no livro de Hebreus, no capítulo 6, nos versículos de 1 a 2, o autor dos Hebreus ele lança os princípios básicos ou os princípios rudimentares da doutrina de Cristo. O que é básico para o cristianismo? Então, dentro do contexto de Hebreus, no capítulo 6, o autor deixa claro que o cristianismo, para ser de fato cristianismo, precisa ter esses 6 princípios. E quais são eles? Arrependimento de obras mortas, veja, arrependimento é o primeiro princípio, fé em Deus, doutrina de batismos, imposição de mãos, ressurreição de mortos e juízo eterno. Então veja, esses 6 pilares são a estrutura da fé cristã. E o primeiro pilar citado, a primeira estrutura citada pelo autor de Hebreus é o arrependimento. No entanto, essa expressão, essa palavra, ela é muito confundida e muito mal entendida pela maioria dos cristãos. Então, nesse primeiro capítulo, o que é o arrependimento? O autor ele revela uma pesquisa que foi realizada nos Estados Unidos entre frequentadores de igrejas, e lhes foi perguntado o que para eles era o arrependimento. E eu queria ler para vocês aqui
as 3 respostas que os entrevistados deram. Então veja, o primeiro grupo de pessoas disse que arrependimento era lamentar ter feito algo ou ter deixado de fazer algo. O segundo grupo de pessoas disse que arrependimento era o remorso por algum ato ou até mesmo pedir perdão por esse ato. E o terceiro grupo de pessoas afirmou que o arrependimento é ir à frente de um culto na igreja a fim de convidar formalmente Jesus para entrar em sua vida. Antes de nós seguirmos e falarmos sobre o que é arrependimento, eu quero fazer a mesma coisa que o autor fez e deixar aí um desafio para você. Eu quero que você responda para você mesmo o que é arrependimento. Pause esse vídeo e diga aí o que você pensa ser, porque agora nós vamos seguir falando sobre o que é. Então, todos pausaram, todos responderam. Então veja bem, quais são as primeiras menções de arrependimento no Novo Testamento? Porque veja, o arrependimento é um princípio rudimentar, um princípio fundamental da doutrina de Cristo. Então nós precisamos ver, a partir do momento que o Cristo entra em ação, o que é o arrependimento. Claro, veja, deixa eu só colocar um parênteses aqui. Desde Gênesis 3,15, o Cristo é esperado quando Deus prometeu que viria o descendente da mulher e esmagaria a cabeça da serpente. Mas o Cristo, o Messias, ele é revelado no Novo Testamento. Então, eu quero que você veja comigo a definição neotestamentária de arrependimento, amém? Então veja, as primeiras menções na Bíblia para a palavra arrependimento vieram de 2 pessoas. A primeira pessoa foi João Batista, lá em Mateus, no capítulo 3, no versículo 2. E a segunda pessoa que menciona a palavra arrependimento no Novo Testamento é o nosso Senhor Jesus, lá em Mateus, no capítulo 4, versículo 17. E em ambos os textos, o discurso foi muito semelhante. Ambos disseram: arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus, ou o reino dos céus. Então, qual foi a palavra que eles utilizaram? A palavra grega, no caso, para se referir ao arrependimento, que foi traduzida para nós como arrependimento. Será que foi tristeza? Será que foi pesar? Será que foi remorso? É óbvio que não. Eu quero mostrar para vocês aqui a definição que o autor trouxe. Então veja, a palavra arrependimento, ou essa expressão arrependei-vos, citada por Jesus e por João Batista, no grego é a palavra metanoel. O que significa metanoel? Literalmente, significa mudar ou mudança de mente.